Mais um podcast com Nayara Fortaleza, com o apoio da Le Monte Cristo Pousada e Terapias Integrativas. E hoje também com o apoio de Elizabeth Pinheiro, Clínica de Estética Avançada. Nossa convidada é uma mulher charmosíssima. O tema, impacto da cirurgia plástica na saúde mental e emocional. Para falar desse tema, nós trouxemos uma Marquezine, Janaína Marquezine. Ela é especialista em gestão de clínicas. Janaína, seja muito bem-vinda ao podcast. Obrigada, Nayara. É um prazer muito grande estar aqui com você e parabenizar você por esse trabalho incrível que ajuda muita gente, né? E é muito gostoso a gente poder fazer isso pelas outras pessoas e eu acho que esses temas, eles agregam muito, então eu estou muito feliz de fazer parte aqui com você desse projeto incrível. Muito obrigada por reconhecer. Tem uma questão na constelação familiar que a gente fala assim, agora eu te vejo. Então, ser visto é muito bacana, é o que o ser humano mais quer. E tudo que a gente traz, todos os profissionais que nós estamos trazendo aqui, estamos sempre fazendo um gancho com a saúde mental. E tudo é possível. E se você parar para pensar, tudo é em prol disso, de um bem-estar. É verdade. Né? Uhum. E aí eu lhe pergunto, nessa sua caminhada, nessa sua trajetória de gestão com clínicas, né? Cuidando aí do paciente antes, durante e depois, né? Já tem quanto tempo? Como é que tudo isso começou? E quanto tempo de Fortaleza? Porque você é mineira, né? Sou mineira. Gente, fala um pouquinho de você, dessa sua trajetória profissional, porque eu já sei que você já faz uma diferença nessa cidade enorme que é Fortaleza, cuidando aí das pessoas, dos homens, das mulheres, no que diz respeito da estética, da saúde mental e emocional, porque eu já entendi que onde você passa, você une tudo isso. Obrigada, Nayara. Olha, assim, começou há muitos anos atrás, né? Ainda bem nova, eu ainda não sabia o que fazer da carreira, mas eu tinha uma certeza que eu queria ajudar pessoas. Eu me lembro que quando eu fui fazer a minha faculdade, eu fiz psicologia, e eu lembro que quando eu fui entrar no laboratório de neuroanatomia, tinha uma frase na porta que ela falava sobre o corpo que estava ali, que a gente ia estudar, porque normalmente é um corpo, né? De pessoas que são indigentes, enfim, que não têm família, e falava sobre a humanidade que foi negada para essas pessoas. Elas estavam fazendo histórias, mas assim, história de uma pessoa que ninguém sabe quem é. E quando eu vi aquilo me impactou muito, porque eu falei, não, eu quero fazer diferença na vida das pessoas, é em vida. Uau. E isso, eu acho que toda a minha carreira, toda a minha trajetória dentro, né, da área de primeiro comercial, depois gestão, ela foi toda pautada em ajudar pessoas. Então, eu acho que, assim, Deus acha graça. Eu costumo dizer isso. Eu me lembro que quando eu orava, eu falava, Deus, me ajuda, porque eu não sei fazer isso, né? Você é de Belo Horizonte? Belo Horizonte. Belo Horizonte, tá. E eu falava, Deus, eu não sei fazer isso. Ele falava, levanta e anda. Mas tinha uma coisa mais importante, que eu acho que foi um momento de ruptura, assim, onde que Deus achou graça, porque eu falei com ele, Deus, só me dá sabedoria. E assim como Salomão, né? Ele falou, tá certo. E aí, assim, começou uma carreira, foi meteórica, foi muito rápida, eu fui muito premiada, né? Nacional e internacionalmente. Trabalhava numa multinacional e fui diretora dessa multinacional e por isso eu vim para o Ceará, né? Eu vim gerenciar, né? Gerir, na verdade, essa empresa aqui dentro. E ocupei todo o estado do Ceará. Comecei ali com 150 pessoas. No final, eu tinha uma equipe de 50 mil pessoas. Uau! Tinha 60 distribuidoras. Então, foi um trabalho muito rápido. E eu vim parar neste lugar. Até chegou um momento em que você fala assim, cumpri a minha missão. Sim. Eu não sei, tem algo que... fecha o ciclo e você tem que obedecer. E agora? Exatamente, fechou o ciclo. Tá. E aí vim para a parte da estética e colocar tudo que eu aprendi, porque trabalhar com muita gente traz uma bagagem muito grande e grande parte disso, 99,9% eram mulheres e aprendi muito. Eu falei, eu tô pronta. E quando eu vim para o mundo da estética, mas da cirurgia, porque era estética, mas enfim, vim para o mundo da cirurgia. E hoje você está na Automax, né? Na Automax. Tá. Que eu entrei, eu falei, eu fui preparada todos esses anos da minha vida para estar justamente aqui. É interessante fazer essa leitura, né?
da trajetória, perceber onde está e planejar ali para frente, né? E assim, o nosso trabalho, embora seja cirurgia, embora seja um produto também de mercado, né? E é um produto, às vezes, até que as pessoas menosprezam um pouco, porque pensam... Não é muito julgado isso ainda no mercado da cirurgia plástica, não é vista com tão bons olhos. A gente sabe, né? Grande parte das mulheres, agora os homens estão entrando um pouco dentro desse mercado. Meu marido é fã, viu? Pois é, mas é muito recente isso, né? Ela já é uma coisa assim... As mulheres já têm uma paixão pela cirurgia há muito mais tempo, né? Mas, assim, embora seja um produto mesmo, é um produto que muda vidas. E, assim, eu consigo perceber isso muito quando as mulheres chegam, o jeito que elas vestem, a energia que elas estão naquele momento, uma energia baixa, né? E quando elas voltam com aquela energia sobrenatural, assim, elas brilham e às vezes eu não reconheço a pessoa. E não é nem só pela aparência, não. É pela transformação que causou interior. Ela chega reluzente que eu passo às vezes, aí eu falo, gente, de onde eu conheço essa pessoa? E assim, às vezes a transformação acontece muito rápido, assim, às vezes ela 3 meses. Mas vamos só voltar um pedacinho. Quando você fala assim, que ainda tem muito julgamento em relação à cirurgia plástica, porque lá na clínica que você trabalha tem vários médicos, né? Sim, tem. Vários médicos, faz não só a parte de estética, mas a cirurgia plástica, com todos os acompanhamentos pós-cirúrgicos e tudo, né? Isso. Então, o julgamento é porque acha o quê? Que é superficial, é frufru, de forma geral, é isso? Também, tem algumas questões envolvidas nisso. A gente tem, sim, a questão de achar que é superficial, né? Achar que é vaidade demais. O inconsciente, assim, das pessoas. Não precisa a grande disso. massa. Exatamente. Não precisa disso, é superficial. É uma cirurgia que não agrega nada para a pessoa, porque as pessoas entendem que fazem 2 separações entre cirurgia, que é coração, fígado, rim, que é uma necessidade do corpo, porque está doente, e as pessoas separam a cirurgia estética disso. Então, quando elas vão para a estética, elas pensam que a pessoa que faz uma cirurgia, ela está fazendo só por pura vaidade, né? Então, existe esse julgamento de ser só mesmo... Poxa, a pessoa está fazendo vaidade sem necessidade, às vezes, né? Não está sofrendo, não tem nenhum problema, está caçando um problema. E, na verdade, tem, porque eu vi que tem uma pesquisa que mostra um percentual alto, né, de pessoas que, quando procuram uma cirurgia plástica, elas têm uma necessidade emocional alta, né? Foi atualizada agora, né? Porque é 59%, né? 59%? Ou seja, quase 60%, que é um índice muito alto, de pessoas que vão fazer a cirurgia, elas estão com algum tipo de debilidade emocional. Ou seja, ou estão deprimidas, ou estão depressivas, ou elas estão, né, com baixa autoestima, mas algum problema elas têm. E até meio que lógico. Sim, se a gente pensar... racionalmente, não precisava nem de estudo, mas mais ou menos assim, se a gente pensar racionalmente... Se tá tudo bem... Eu vou viajar, eu vou comprar carro, eu vou melhorar alguma coisa, eu vou investir, né? Eu não vou fazer cirurgia. Então, a pessoa que vai fazer a cirurgia é porque ela está precisando. Eu costumo dizer que existem 2 tipos, né, de situações para uma cirurgia. Ou a física ou a emocional. E essa emocional, ela é realmente algo significativo e às vezes até mais do que a física mesmo, sabe? A biológica. Tá. Então é algo bem, bem interessante, assim. Então, assim, precisamos ter um olhar amoroso, acolhedor com a pessoa que quer fazer uma cirurgia. Não importa se ela é jovem, se ela já é bonita, já tem uma estética ali dentro de um padrão, não importa. Se ela quer e tem uma necessidade, precisamos acolher. Isso, eu fiz E quando eu falo precisamos, eu estou falando de família. Sim, família e qualquer outra pessoa. Essa semana a gente treina muito as pessoas que trabalham junto com a gente para ter esse olhar acolhedor. E essa semana a gente falava bem sobre esse tema, sobre acolher, porque assim, como a gente trabalha muito mais com mulheres. Agora, como eu disse, que está chegando os homens, mas é muito mais mulheres. E a gente precisa entender o universo que essas mulheres vivem, porque... tem uma pesquisa que fala que a cada 5 mulheres que a gente conhece, 3 pelo menos já foram abusadas
ou sofreram algum tipo de assédio. Então, a gente não sabe como essa mulher está chegando para a gente. Qual a ferida, Qual a é a dor? ferida dela? A gente não sabe disso. Então, eu tenho uma história assim que foi muito marcante para mim, na época ainda que eu era, né, de outra empresa e tal, dessa que eu fui diretora. E eu tinha uma pessoa que era muito difícil, muito, muito difícil. E isso me ensinou, assim, pro resto da minha vida. Por isso que eu parei definitivamente de julgar qualquer pessoa, principalmente mulher. Uma pessoa cliente, uma pessoa do Uma corpo? cliente. Uma cliente, tá. E ela era muito difícil, uma pessoa, todo mundo chorava, daquelas pessoas que, né, que chegam e arrasam com todo mundo. E aí, um dia eu tive a oportunidade de sentar com ela e falei, Luísa, eu chamava Luísa, falei, Luísa, isso já tem muitos anos. Por que você é assim? Porque, olha, todo mundo aqui te trata tão bem. Por que você trata as pessoas tão mal? Todo mundo aqui já chorou por sua causa. Por que você faz isso? E aí ela começou a chorar e ela falou assim, eu fiquei com pena, mas assim, ela era muito brava. E naquele momento, embora eu tivesse essa fez conversa... um espelho, né? Mas eu também estava com raiva. Foi esse o ensinamento, né? E eu com raiva dessa situação, porque ninguém mais queria atender e era aquele caos. E aí eu falei com ela, por que você faz isso? Aí ela foi me contar a história dela. Ela falou que quando ela era criança, o pai dela, além de agredir muito a mãe dela na frente, né, dos filhos e tal, e ele arrastava a mãe dela pelos cabelos e tal, e que todo dia de manhã eles levantavam e iam para a cama da mãe, mas que um dia eles levantaram e a mãe não estava mais na cama. E aí eles começaram a procurar a mãe e encontraram ela na cisterna, morta, que o pai tinha matado e jogado dentro da cisterna da casa delas. E a mãe dela grávida de 8 meses. Então, assim, foi um caos a vida dela por causa disso. Ela teve que morar com um parente, porque ela ficou órfã de mãe e pai, né? Porque além da mãe morrendo, o pai foi preso. Então, ela não tinha nem mãe, nem pai. E aí ela teve que morar na casa de um parente que era muito ruim, que tinha escassez de comida, era agredida, era abusada. E ela criou essa casca por fora como forma de proteger a si mesma. E aí ela chorava muito e eu chorei mais ainda. E a partir daquele momento, eu aprendi a não julgar mais as pessoas. Porque a gente nunca sabe o que tem por detrás. A dor do outro. Tem uma passagem que fala, né, que é impossível de uma fonte jorrar água doce e amarga. E eu falo que se as pessoas estão jorrando água amarga, é porque elas estão se sentindo assim. Então, assim, quando uma pessoa chega difícil, com uma situação complicada, toda armada, agressiva, e a gente pega muita gente assim, né? Que as pessoas, às vezes, têm uma condição, né? Mas elas estão doentes emocionalmente. Então, por isso, o fato de acolher faz muita diferença. A gente sempre pensa assim, né? Principalmente eu, quando fui trabalhar numa clínica, eu sempre me imaginei assim, clínica de cirurgia plástica, a gente vai ver só mulher bonita, aquelas beldades, né? Eu acho que todo mundo pensa isso também, né? Que chega as beldades, aquelas mulheres lindas, transitando. Tudo resolvido. Tudo resolvido, gente, mas é o oposto disso. É o oposto. A gente tem que montar ali outras questões, né? Exatamente. E às vezes a beleza da pessoa ela não é só física. É aquela história. Elas se transformam, mas a transformação ela é muito mais interna do que externa. Então, aí a pessoa chega lá na sua clínica, que você, né, é gestora hoje. E qual o primeiro olhar depois desse acolhimento? Porque tem o que o cliente quer e tem o que o médico entende que ele necessita. São duas coisas diferentes. São. Como que é assim, a anamnese, como é que é o olhar desde você, da sua equipe e finalmente do médico, que dá a palavra final. Como que é isso? O paciente ele tem uma jornada muito grande dentro de uma clínica. Para quem é leigo, a gente imagina da sua clínica, porque não são todas assim, não, viu? Não. Mas é porque a gente foi montando ao longo do tempo com experiência mesmo, né? A gente vai observando e, obviamente, por viver muitos anos no mercado, a gente vai adaptando, né, situações para que isso aconteça. E aí a gente foi vendo as falhas, né? O que precisava, o que realmente era importante para o paciente e a gente foi agregando dentro da jornada. E a nossa jornada, a paciente passa por muitas etapas. Passa com Nutri, então, porque a gente vai trabalhar toda a questão biológica, né, do paciente. Então, a gente vai tratar o paciente antes de ir para a cirurgia, porque às vezes a tristeza ela não é nem emocional porque está acontecendo alguma coisa. Às vezes é biológico. Falta de vitamina B12. Falta de B12, vitamina D. Pense como muita gente tem falta de vitamina D e não sabe. Então, essa é uma questão. Mas o vocês médico... olham tudo isso antes? Tudo isso. Ele passa por várias sessões e para em mim, né? Que é o momento onde que ele vai
tem esse olhar, né, psicológico para o paciente, onde a gente vai conversar e entender o motivo, por que ele está fazendo aquela cirurgia, entender qual é a dor do paciente naquele momento. Agora, uma coisa bem interessante, assim, a gente imagina, né, que a cirurgia a pessoa vai porque ela tem uma necessidade. Mas existem casos de pacientes que vão, e aí a gente falando mais sobre doenças, né, já mais para esse lado, que realmente tem um transtorno, e ela tem um transtorno de imagem. Por isso essa avaliação do médico consciente, ela é muito importante, porque a gente cansa de ver pessoas na mídia mesmo, artistas mesmo, com transformações assim, que você fala, gente, como a pessoa chegou nesse ponto? E não percebe, e não né? percebe, mas isso é uma doença, é um transtorno. É um transtorno, chama transtorno dismórfico, né? Então, assim, a pessoa transforma aquilo que ela está vendo. Ela não consegue perceber de forma real, de forma realista, realmente o estado dela. Então, às vezes, é uma coisa mínima, ou às vezes nem existe aquilo que ela está falando que é, e ela faz daquele problema, daquela coisa mínima, ou daquela coisa que nem existe, o motivo da infelicidade dela. Então, ela transforma, de repente, uma pequena cicatriz no queixo quando ela era criança, transforma nisso o motivo dela não ser feliz, dela não ter um casamento, dela ser feia, dela não conseguir arranjar ninguém. E ela transforma isso realmente num problema. E, claro, né, a gente está falando de um corte, mas tem coisa muito mais séria do que isso. A pessoa quer fazer transformações e transformar em pessoas que elas não são. Uau! Né? E a mídia contribui muito para isso, né? Sim. Né? Para esse padrão inexistente, gente, não existe. A gente pega os filtros. Somos únicos, né? Somos únicos. E o interessante é você se descobrir como único, uma pessoa única, e dentro disso buscar o seu melhor, né? Gente, e a cirurgia é para isso. É para isso a cirurgia plástica. Transformar a sua versão, você, numa versão melhor. Não é transformar você em um artista. Como muitas vezes a gente, né, o paciente chega e fala, eu quero ser essa pessoa. Ou então, muito comum, a pessoa chega com um filtro. Pense numa coisa que bagunça a cabeça das pessoas, é o filtro. O filtro, né? É verdade, o filtro. Porque a pessoa olha para aquele filtro e vê aquela pele perfeita, traços perfeitos, o nariz perfeito, mas aquilo não existe, aquilo é um filtro, entende? Nem artista que tenha cuidados, né? Você pega aí uma Bruna Marquezine da vida, sei lá, ou qualquer artista aí que você, né, tiver na mídia, tem que ter uma pele perfeita, mas na realidade você vai chegar perto da pele, você vai ver que ela tem, né, é um ser humano, de gente. De gente, exatamente. Tá, então assim, depois que passa por toda essa avaliação, o médico ali diz, olha, o que você necessita é isso, e faz esse ajuste de desejo e necessidades, é informado direitinho, todas as etapas que vão ser, porque assim, uma vez eu fiz um procedimento e foi direto ali no consultório com o médico, não teve todas essas etapas, não. E assim, depois que eu ficava sabendo, né, as surpresas, não, olha, tem a roupa, tem não sei o quê, tem a fisioterapia, tem a alimentação, não foi dito, então estava eu lá e chegando as informações, eu tendo que providenciar, assim. E é um susto, né? De última um susto hora. Desagradável, um susto bem correndo, desagradável. meu Deus, onde é que tem isso e tal? Como que é tudo isso? Porque as clínicas estão evoluindo, não são todos os lugares, faz tempo isso também, né, gente? Faz tempo. Muita coisa mudou hoje dentro da cirurgia plástica, muita coisa. A começar por essa organização mesmo desse processo cirúrgico do paciente. Hoje a gente tem uma área comercial. É até estranho você falar assim, em cirurgia ter área comercial, mas ela serve justamente para fazer essa organização, porque até chegar à cirurgia da pessoa, ela tem essas etapas que são financeiras. Ela vai precisar de um hospital, ela vai precisar de material, ela vai precisar, né, de um pós-operatório, né, uma drenagem, né, uma fisioterapia pós-operatória, e tudo isso é financeiro. Então precisa de alguém para instruir essa pessoa, e lá na nossa clínica a gente montou todo esse processo para que o paciente ele tenha plena ciência do que ele precisa gastar antes dele fechar a cirurgia. Olha, para ele ter opção, porque assim, a gente não pode deixar ele nas cegas, né? Chegar no momento de fazer a cirurgia, ele descobrir que tem um hospital. E o pós-operatório é muito importante, né? Ele é... Muito... 50% do resultado é cirurgia, 50% do resultado é pós-operatório e as instruções que o paciente vai seguir do pós-operatório. E eu lembro da minha experiência, que indicaram a fisioterapeuta, e eu fui... maravilhosa, eu já acompanhava lá o casal de médicos, e ali
eu falei para ela assim, a minha massagista faria esse trabalho que você faz? Aí ela falou assim, sim, sim, faria. A questão é que se der alguma coisa errada, ela não vai saber fazer. Ou não vai se responsabilizar, né? E a gente que estudou, a gente sabe o que fazer se acontecer alguma coisa com É isso você. mesmo, é isso mesmo. Então, a responsabilidade do paciente também é investir no profissional, né? É. Inclusive no pós-operatório, né? Tem muitas partes importantes, sabe? Eu vou falar algumas delas que são muito importantes, para até para o paciente saber disso e para isso ajudar de alguma maneira a pessoa que vai procurar uma cirurgia plástica, ela saber exatamente o que ela precisa saber para ter um procedimento seguro, né, uma jornada satisfatória. Então, a primeira delas é, sem dúvida nenhuma, a escolha do médico, né? Ela precisa escolher. Eu sempre falo o seguinte, gente, dê preferência para quem é especialista. Por quê? A pessoa que opera nariz, orelha, boca, tudo, ela opera tudo, então ela tem que ter o conhecimento raso disso e daquilo. Quem é especialista, ele estuda só aquela área, o conhecimento é mais profundo. Então, escolha um especialista. Tá. Depois que você escolheu o especialista, escolha bem esse especialista. Porque além de escolher o especialista, tem que escolher muito bem. Por quê? Porque você vai ficar conectado com esse médico durante pelo menos 1 ano. Então, ou seja, a sua cicatrização, o processo final da cirurgia, em 1 ano ele ainda está acontecendo. Então, se você tiver qualquer situação que ali precise, uma intercorrência que precise do auxílio do médico, você precisa ter um bom médico para estar com você. Porque, de forma geral, a técnica cirúrgica ela é muito semelhante, né? Mas o que vai realmente fazer diferença para esse paciente é o suporte que ele vai ter para essa cirurgia. Você sabe que você me faz lembrar uma situação bem interessante. Uma amiga me liga e fala assim, Nayara, estou precisando de você. Eu falei, o que foi? Eu quero que você me acompanhe numa consulta médica, pode ser? Eu falei assim, mas o que foi? Mas você não já operou, não está bem? Ele falou assim, eu fiz coloquei o silicone no seio, fiz a redução, mas o do lado do coração tá com um pontinho, inflamou, não tá legal. E eu já fui lá várias vezes e o médico só fica mostrando antes e o agora, como era o meu seio, como está agora, e não percebe que está inflamado. Nayara, eu tô com febre, eu preciso de uma pessoa, porque... Aí ela até falou assim, eu paguei, você sabe que eu tenho dinheiro, mas eu não tenho um cara de rir, eu acho que ele não me dá moral. Eu falei assim, não. É muito horrível, né? Você ter essa sensação de que você está sendo mal atendido porque você tem dinheiro ou não tem dinheiro. Não deveria ser assim, né? E aí eu falei assim, vamos lá, vou te acompanhar e tal. E aí me parece que, enfim, ele realmente mostrou lá. Aí eu tive que entender, doutor, a gente está aqui, a gente já sabe, ela já se trocou na minha frente, eu já vi como que era. A gente está aqui para resolver a questão desse ponto. Abre aí, fulana. Isso aqui, ó, é essa questão. Né? Então, teve que ser um pouquinho assim, mais dura e tudo. Porque não era para ser assim. Não era para ser, gente. Não era para ser assim. É por isso que eu falo a importância, porque a frustração de você fazer uma cirurgia e não ter um resultado satisfatório, ou de ter problema e não ter um suporte é muito grande. Agora, tem questões ainda mais sérias do que isso, né? Porque tem a questão de não ter o suporte e... por incrível que pareça, quando a gente fala sobre morte, né, sobre as consequências mais graves de cirurgia, elas acontecem por falta de suporte. Não é a cirurgia em si. Porque se você... Deus livre e guarde, mas se o paciente tiver uma trombose, uma embolia no hospital, tá ótimo. Ele tem ali 1 milhão de situações que a gente pode fazer para resolver. Muitas opções de tratamento. Então, eu diria que, assim, escolher o médico, a clínica, né? No caso, a clínica, o médico, o hospital. O especialista primeiro, né? O especialista. Depois vem uma equipe cirúrgica. Antes do hospital, vem a equipe cirúrgica. Porque grande parte das suas dúvidas e das suas dores você vai tratar com a equipe. Então, assim, principalmente antes da cirurgia. Uma pergunta. Lá na sua clínica...
O anestesista conversa antes direitinho, Conversa. tem uma consulta com o paciente, porque o meu esposo, ele acha interessante, a gente às vezes nem sabe quem foi o anestesista, gente. Tem. A gente, os nossos anestesistas, antes de você ir para o hospital, quando você está no hospital, ele vai passar lá no seu quarto, ele vai fazer a anamnese, né, anestésica, e aí ele vai perguntar se aconteceu alguma coisa, se ele tem alguma alergia, se ele já fez alguma cirurgia, se isso teve alguma consequência. Então, ele tem um bate-papo com esse paciente antes, até para você conhecer o médico e ele te conhecer também para ele fazer a melhor anestesia. Então, a gente não faz uma anestesia, ó, X anestesia para todo mundo. Ela é especializada, inclusive, no tipo de reação que ele já teve anestesia. Então, é bem interessante. E aí, dentro desse contexto de equipe cirúrgica, a gente tem a equipe que vai dar suporte, a gente tem as enfermeiras que vai, inclusive, dar o banho no paciente e fazer o primeiro atendimento do paciente no pós-operatório. Isso também é muito importante, é uma coisa muito interessante de se ter, porque é o momento mais sensível da cirurgia, é o momento em que você vai para casa e que você não sabe nem o que fazer, como tomar banho, como tirar a cinta, o sutiã, como a cicatriz, eu posso molhar, não posso molhar, embora na clínica a gente faça, né, uma bateria de informação para o paciente. Antes, ele vai ter aquele momento com a enfermeira que vai explicar detalhe por detalhe, mas na prática a gente tem uma pessoa também para ajudar esse paciente no pós-operatório. E uma equipe que vai cuidar de todas as outras áreas da cirurgia dele. Eu vou pegar até esse ponto que você falou da sua própria cirurgia, que teve, eu tive que chegar lá e ver o hospital, tive que chegar e ver não sei o quê, teve que pagar não sei o quê. Na clínica a gente já deixa tudo pronto para o paciente. Olha que delícia, É só muito chegou... gostoso, é material, é hospital, é equipamento. Detalhe de uma coisa muito importante também. Hoje em dia, o equipamento que se usa na cirurgia e as técnicas que são, né, também que fazem parte desse acúmulo aí de dados para cirurgia, né? É muito importante. Os equipamentos, as tecnologias, elas trazem mais segurança para o paciente na hora de fazer a cirurgia. Elas trazem menos agressão para o paciente. Eles trazem menos impacto, né, na recuperação do paciente. O pós-operatório é muito melhor. A gente tem resultados muito superiores aos resultados normais. Então, assim, hoje é inadmissível um médico que não opere com tecnologia. E a gente ainda tem, por incrível que pareça. A gente compara mais ou menos assim, sabe quando o celular era analógico? E a gente pega um celular agora que entra no banco, que faz biometria, que você entra e conhece o mundo inteiro pelo celular? É mais ou menos essa a comparação de um equipamento tecnológico e técnicas, né? Então, eu escolho a clínica, escolho o médico, especialista, a equipe, o hospital, o suporte que essa clínica dá no meu pós-cirúrgico, né? Que mais, assim, que eu preciso, estou pensando em fazer uma cirurgia, preciso estar atenta. Os cuidados mesmos pré-cirurgia, eles são muito importantes. Então, é importante envolver a família, né? Também, né? Estar bem psicologicamente, inclusive, é uma coisa muito importante, tá? Por isso que a gente começa esse cuidado biológico, né? Que passa pela Nutri, a gente faz um rastreio em todos os índices sanguíneos do paciente para procurar qualquer indício de inflamação ou de índice que está desforme, né? Da cirurgia. Então, a gente vai em busca desses índices para que o paciente ele esteja apto a ter uma cicatrização boa, a ter uma recuperação rápida. Então, a gente faz esse tratamento todo antes, né, com o paciente. E grande parte dos problemas biológicos, inclusive emocionais, né, de depressão, eles podem ter a causa, né, nesses fatores, por falta de uma vitamina, por falta de algum complemento, né, ali do corpo que precisa ser... Existe também, eu observo, que pessoas têm medo, têm vontade de ter, né, aqueles seios assim e tal, mas tem medo por ser um corpo estranho. Eu não quero colocar um corpo estranho, um silicone. Como é que lida com isso? Isso é mito? Realmente tem pessoas que têm um número, uma estatística de pessoas que têm medo de colocar silicone por ser um corpo estranho? Na verdade, todo mundo tem. Todo mundo chega com um pouco desse medo, até porque tem coisas que passam na mídia, né, que são muito, assim, dão uma atenção muito grande para aquilo, e a porcentagem é tipo assim, 2%. Ixi, Né, estatisticamente...
assim, quase impossível, eu não vou dizer impossível, mas é muito pouco provável que a pessoa tenha certos tipos, né, de comorbidades, né, pós-cirúrgicas. A gente tem, por exemplo, a ásia, né, que é uma síndrome, na verdade, né? Que essa, por exemplo, são 2% das pessoas que têm, que aí tem que tirar o silicone, a pessoa tem... Ou seja, o material é bom, é de qualidade, mas de tanto que ela botou na cabeça que aquilo é um corpo estranho, o próprio corpo... pode acontecer do próprio corpo estranho mesmo causar isso, Sim, mas isso é sim. muito difícil. Isso é muito comum em quem já tem alguma doença autoimune. Então, ela já tem essa doença, então ela Que vai podia ser reagir. Poderia ser com a qualquer prótese ou com qualquer alumínio. Qualquer outra coisa poderia botox. causar. Um botox poderia. Tá. Mas, assim, existe a grande parte desses acontecimentos, eles vêm através realmente do pensamento, às vezes é psicológico, né? Grande parte disso, porque a pessoa vê as coisas na televisão e acha que vai acontecer com ela, né? Então, e é muito pequena. O que pode mais acontecer com relação à prótese é uma contratura capsular, mas essa contratura, ela não traz mal à saúde. É só como se fosse uma proteção do próprio organismo contra a prótese. Capsular. Explica esse trem. A contratura é quando o nosso próprio organismo, ele promove uma proteção contra aquele corpo estranho. Então, ele começa a formar uma cápsula, né, uma carne ali em cima daquela prótese para proteger o próprio organismo. Isso é produzido ao longo dos anos. É uma camada. Isso vai sendo produzido ao longo dos anos. Assim, é muito comum quando tem 8, 10 anos de prótese. E hoje uma prótese vai até quantos anos? Não, hoje não tem mais. Tipo, antigamente tinha que se trocar a prótese era e tal. 5, os materiais depois 10. não. Hoje em dia não existe isso. Você Prótese sente, de repente, nem precisa trocar. Não precisa mais trocar. É só se realmente tiver uma contratura ou qualquer coisa, uma rejeição. Mas isso também é muito pouco provável de acontecer. Tá. E qual a idade, assim, se a pessoa está saudável, qual a idade máxima que uma senhora pode colocar, assim? Se ela está saudável, né? Claro que assim, a gente vai operar uma pessoa de 80 anos, fazer uma lipo e tal, porque isso depende muito das condições biológicas mesmo da pessoa, né? Quanto mais idade, mais aumenta... Toda cirurgia é uma cirurgia, né? Exatamente, aumenta a chance da pessoa... Tem cirurgias que são mais tranquilas, outros não. Por exemplo, cirurgia de face. A pessoa pode fazer até... Se ela estiver bem, fisicamente bem, com os exames, tudo aqui, ela pode fazer... É a doença até de gente mais, né, com mais idade. Agora, lipo, a gente já começa a ter uma cautela maior, a pessoa vai ficando ali com 58, 60, né? Aí a gente já começa a ficar mais cauteloso, a gente começa a ter, né, mais... assim, medo de levar esse paciente para uma cirurgia de grande porte. Então, assim, mais cirurgias faciais, rino, né? Aí a pessoa pode fazer tranquilamente. E silicone também? Também. Pode. É uma cirurgia... Mas comum, a gente evita. As vovozinhas, assim, modernas? Só masto, né? Porque prótese... não dá mais, na grande maioria das vezes não dá mais porque a pele já está flácida. Então não tem, aí tem que fazer, né, realmente uma reconstituição. Mas esse tipo de cirurgia, como mastopexia ou mesmo a abdominoplastia, uma lipo, são cirurgias maiores, de grande porte. Então a gente não leva uma pessoa tão idosa para poder fazer uma cirurgia dessa. Aí vai depender, como eu falei, né, dos exames, se a pessoa está bem, até uma E a procura não é tão grande também, né? A pessoa, quando ela começa a ficar bem, mas ela está pensando em fazer outras coisas, se divertir, ela não está pensando mais em mostrar o corpo, né? Então, acaba diminui bastante. A média hoje de pessoas que fazem cirurgia é ali, a partir dos 30, 35, até os 58 anos ali, é uma faixa em que a gente trabalha bastante, assim, ainda. Na parte do corpo, assim, né? Mas Corpo... face... face já tem pessoas mais velhas. Aí tem pessoas... Aí tem bléfaro, que aí vem 65, 80, e não tem tanta idade, assim. Desde que a pessoa esteja, como eu falei, fisicamente bem, né? Porque também a gente não pode levar uma pessoa que está frágil, que tem comorbidades, problemas de coração, né? Para uma cirurgia, mas... Se ela estiver bem, ela pode fazer E é comum, assim, na família, a pessoa ficou tão bem, e ela contagiou todo mundo, porque uma beleza interna surgiu, e de repente ela resgata, daqui a pouco, o marido quer fazer, outros membros Acontecem duas situações, certeza.
Ou que ela vai fazer outra cirurgia. Igual tatuagem, né? É igual tatuagem de quem tem gato. Nunca fica em uma só. Mas sempre ela vai. Eu brinco com elas que eu falo assim: olha, é sua primeira cirurgia? Ela falou: olha, então bem-vinda ao portal. Depois que você passar por essa porta aqui, você sempre vai querer passar por ela. Porque a gente está sempre assim, conserta uma coisa, você fala: mas se eu arrumasse isso daqui, uma pinadinha, você ia ficar muito mais bonita. E a pessoa vai. É porque o bem-estar que uma cirurgia traz para uma pessoa é tão incrível, gente. É só quem está lá vivendo o dia a dia que vai poder dizer a transformação, quão incrível é. Então, vamos repetir. Nada de julgamento dizendo: ah, ela não precisa, ou ela não precisava, já é tão bonita. Gente, quem sabe de si é a própria pessoa. Ou então, que a gente escuta também: ah, mas é bonita sim, porque ela fez isso, fez aquilo outro. Isso também é julgamento. Eu escuto muito isso. Não que eu seja tão bonita assim, mas né, realmente você é linda. Mas realmente escuto isso. Mas também, né? Tanta coisa que você já fez. Ah, eu sou fã, eu faço. Se tiver cirurgia pro cotovelo, eu faria. Ai, não, mas você sabe que depois tem que fazer mesmo? Né? Se tiver e precisar, eu faço. Porque é aquela história. O bem-estar que isso causa na pessoa faz ela. Não tem preço, né? Não tem preço, faz ela reluzir. E aí ela vem fazer mais, ou ela traz as amigas, um parente, o marido. Muitas colocam o marido para fazer. E agora isso tá virando, né? Tá mais agora. Os homens, né? Tendo muito mais paciente homens, né? Isso foi muito legal, porque antigamente a gente tinha assim, o marido que ia com a esposa e tinha duas situações. Ou ele falava assim: você quer? Então pode fazer. Ou aquele que falava: já falei, ela não precisa, tá ótimo, não precisa de nada, tá inventando moda aqui, ela tá é querendo chato fazer isso. É chato, é porque o homem olha com um olhar diferente da mulher, né? Ele ama incondicionalmente. A mulher não, ela precisa, até para ela ter um desejo, para ela ter vontade de namorar, ela precisa se sentir bem. Então, se ela não tá se sentindo bem, ela não tem nem vontade. É igual aquelas cirurgias plásticas das pepecas, né? O homem tá nem aí, está mostrando clitóris se não tá, se tá dando linguinha se não tá. Se tá desbeiçada ou não. Não tá nem aí, gente. Não. E ela quer lá aquele negocinho de Barbie. Gente, a mulher Deus, que liga pra isso. E é tão engraçado isso, porque a gente vai acostumando tanto que a gente nem vê. A gente também que trabalha com isso, a gente nem vê mais. A gente nem sabe se é bonito, se é feio, mas tanto que a gente vê. Mas realmente é um pedido muito grande essa cirurgia que é a ninfo, né? Que é realmente de consertar os lábios ali, vaginais e tal. E elas gostam tanto disso. E é um tabu, porque elas ficam todas cheias de dedos, assim, né? Pra falar e tal. Eu trabalho com o sagrado feminino e masculino. Eu não incentivo muito assim: vamos fazer cirurgia. Quer fazer, vai fazer. Ok, quer fazer? Tá, mas antes, vamos aqui. Aí eu pedi para um arquiteto desenhar 5 tipos de pepeca. E ali foi, que ele desenha muito bem e tal. E aí ele falou assim: olha, vamos lá, os tipos: ferradura, tulipa, cortina, né? Cortina, aquela que os pequenos lábios é que são grandes do começo ao fim. A tulipa é quando só em cima que ele aparece, embaixo não, né? Enfim. E ali a gente mostra nas aulas e a gente vê que muitas vezes tem o tabu porque foi criado isso lá com a mãe. Tinha uma dessa da cortina, né? O nome que assim que a gente chama quando o clitóris, os pequenos lábios fica maior que os grandes, né? De fora a fora. E a mãe dela disse assim: não mostre para ninguém, tampa isso, não sei o quê. E não... Gente, a gente foi criado para isso, pois né? é. E sabe o que é mais engraçado? É que a mulher casa e ela fala: pronto, resolve aí o problema. Mas nem ela mesma se conhece, né? E tem o próprio tabu mesmo. Elas querem operar porque elas mesmas acham feio. Né? Não é por causa do outro. E aí, na hora que... Gente, é lindo. Aí eu pego a orquídea, mostro a orquídea. Falo assim: gente, olha como parece. Orquídea parece muito, né? Ali com aquela vagina, com aquela vulva. Não é nem vagina, a vulva que tem, assim, aqueles lábios bem...
Mas olha, acentuados. eu tive uma paciente uma vez que ela foi no consultório e ela queria fazer essa ninfo e ela falou assim, sabe por que eu preciso fazer uma ninfo? Olha pra você ver a profundidade de quanto isso vai. Porque eu preciso me separar. Uai. Aí eu falei, e o que tem a ver? Aí ela falou assim, sabe o que acontece? Eu não me separei ainda porque eu penso que a próxima pessoa que for me ver não vai me aceitar do jeito que sou. Então, eu acho muito feio. E assim, e eu estou com ele porque ele me aceitou do jeito que eu era. Olha. E aí a pessoa estava Então, assim, condicionando. Enquanto o homem fica preocupado que o dele é pequenininho, a mulher fica preocupada que o dela é grande. Gente! É desse jeito. Mas você vê que é uma questão muito profunda. Por isso que eu falo, falta gente, de conhecimento. mas no final das contas, a gente não tem como julgar. Porque é o conhecimento que a pessoa tem, é a conhecimento profundidade. salva. Exatamente. E aí a gente, quando vai falar, pra que vai fazer isso? A gente que conhece, tem que trazer entende, informação. a gente fala, olha, não precisa por causa disso não, mas se a pessoa quiser ou incomoda, porque em alguns casos, sim. né, que realmente traz dor, desconforto e até tal. na hora da penetração, né? Se aquilo ali entra. Exatamente, aí A dói. calcinha correndo. Até hoje em dia, as fábricas de lingerie mudaram muito, porque fazia aquela renda que aí entrava ali. Menina, que dor, viu? E ali hoje não, já é forradinho, tal. Já tem um lencinho ali, né? Melhor mesmo. Já mudou muita coisa, assim. Final das contas é mais ou menos isso. Gente, não julga, né? A pessoa, tudo bem que ela não tenha o conhecimento que ela não tem, porque a pessoa às vezes está no momento de dor dela, né? Aquele é um momento de dor, é a dor dela. E às vezes a pessoa se condiciona até a ser infeliz por causa de uma dor que pra gente poderia ser uma coisa facilmente resolvida com conhecimento. Não precisava nem de uma cirurgia, às vezes um conhecimento, né? Deixa eu contar um segredinho aqui pra você. Adoro segredo. A minha irmã é a diferença de quase 15 anos de idade. Então, tenho praticamente não, tem idade de ser mãe dela. Então, minha mãe saía para trabalhar, eu ficava cuidando da minha irmã. E eu sou moreninha assim, pretinha, minha irmã é branquinha. E tinha as orelhinhas assim, parecia uma ratinha branquinha, com as orelhinhas de elefantinho assim. Aí, eu pegava o esparadrapo e grudava assim... Coitada! Grudava assim, ó. Minha mãe saía para trabalhar, eu pá, quando via que minha mãe estava chegando, eu arrancava. Minha mãe descobriu porque ficou sem cabelo. Ô, bichinha, tadinha. Mas você sabe o que consertou? Porque a cartilagem. Deu certo. Se livrou ela de uma cirurgia, né? Pelo menos ela não ficou traumatizada na vida, né? Não foi pra escola ser chamada de tanta coisa, né? Oh, meu Deus do Mas céu. é muito legal. Mas você sabe Mas já era o meu padrão estético, né? Você vê como a gente já tem. Mas criança anos, tem muito esse gente, padrão estético, sabia? 15 anos, como que eu tinha na cabeça já de arrumar ali a minha irmã. Agora, criança tem muito esse padrão estético. Ele reconhece imediatamente o que é bonito e o que é feio. Você pode perguntar. Eu estava fazendo um treinamento um dia, tinha uma criança, e eu tenho umas imagens que eu mostro. Gente mal arrumada e gente bem arrumada. E aí eu falei, olha, a tia vai te convidar umas pessoas para te levar para passear. Eu vou te mandar você escolher quem que você quer, tá bom? Tá bom. Com certeza ele escolheu a mais bonita, a mais arrumada. Então, assim, a gente fala assim, isso é fútil. Não é. Não é. Não é. Fizeram uma pesquisa que falaram assim que se numa situação de risco existirem duas pessoas que precisam ser salvas, uma bonita e uma feia, eles vão salvar a bonita primeiro. Sim. Vai ter uma promoção no trabalho. Tem duas pessoas com a mesma capacidade. A bonita vai pegar a vaga. Certamente a bonita. Porque a beleza parece que é mais inteligente, é mais confiável, é uma pessoa mais influente. Então, e quando a gente fala de bonito, é uma questão de postura, né? É uma questão de postura. Interna. Aí você coloca o que está interno para fora. Para fora. E por isso que às vezes a cirurgia é um ponto de partida. Não é que a gente resolve a vida da pessoa numa cirurgia, mas ela é o ponto de partida para a pessoa trazer aquela pessoa à tona. É fazer ela se sentir merecedora, é se sentir capaz. Então a cirurgia, ela traz isso para a pessoa. E às vezes, se a pessoa precisa dessa ajuda, gente, tem que ter. Nossa, Deus colocou tanta capacidade no homem, sabe? Para poder transformar a obra-prima dele. Então, por que não fazer? Por que julgar uma coisa que Deus deixou aqui na terra de recurso pra gente? Né? Tem uma passagem bíblica que eu gosto muito que ela fala assim,
Passagem não, é um mandamento. Primeiro, amarás o teu Deus. E o segundo é, ame o seu próximo como a si mesmo. Deus é tão inteligente e é tão enigmático isso, porque ele fala assim, você vai amar o seu próximo muito. Mas o referencial é você. Mas o referencial é você. A Então, referência é você. Ame você primeiro, para que você tenha uma referência de como amar o próximo. E aí eu entendo todo esse universo que a gente trabalha exatamente dessa maneira. Se a pessoa precisa dessa ajuda, se ela precisa desse recurso, usar esse recurso para que ela possa se amar, para poder amar o mundo. Quando a gente faz isso, a pessoa não ama só o parceiro, os filhos, ela ama o mundo, ela vai derramar coisas boas, porque quando ela está com o interior jorrando coisas boas, ela vai, sabe, jorrar isso para fora, ela vai entregar isso para outra pessoa. Então é um bem que a gente faz para uma pessoa, mas ao mesmo tempo a gente beneficia muita gente ao mesmo tempo. A gente beneficia o mundo. A gente é tudo que é feito, né, na clínica, eu considero que as pessoas que estão lá são transformadores. Eles são agente de transformação da nossa nação, né? Então, assim, eu considero isso. Então, é um ambiente muito legal. E a gente fala muito desse cuidado com o paciente. E na clínica a gente tem uma coisa muito especial, né? Na clínica onde eu trabalho, eu amo trabalhar lá. Eu escolhi trabalhar lá, né? Hoje, como eu sou uma profissional que não tem tanta gente que faz o que eu faço, porque eu costumo dizer que eu trago para o médico a oportunidade dele ser médico. Olha, gente, Janaína Marquezine, e você traz a oportunidade ao médico de ser médico, ou seja, ele não precisa ficar pensando no cliente, você está aqui, doutor. Traz a solução para ele. Porque é muito difícil hoje para o médico, ele ter que ser médico, atender bem o paciente, ter paciência, ser amoroso, dar atenção para o paciente, fazer uma boa cirurgia e aí ser empresário, preocupar com o pagamento, preocupar com o cafezinho, se está sendo servido, se não está sendo servido, preocupar com o Instagram, se está tendo engajamento, se não está, se as pessoas estão gostando, fazer vídeo, fazer filme, preocupar se a porta está abrindo, não está abrindo, fecho da porta, preocupar se o funcionário veio, se a pessoa lá da recepção está lá, se ela está fazendo o trabalho, se ela está atendendo bem o paciente. É tanta coisa. É muito detalhe. O equipamento que ele está usando, ele foi... muito detalhe. Numa cirurgia, gente, é um universo de detalhes. O equipamento está funcionando, os materiais estão estéreos, o hospital está marcado, a equipe está junta. Imagina o médico fazendo tudo isso ao mesmo tempo. Então, realmente eu vejo. E a gente fala muito da saúde do paciente, mas a gente pouco fala da saúde do médico. Porque ele cuidador, também, né? Então, você cuida do cuidador. Eu cuido do cuidador. A gente do deixa cuidador, eu diria que você cuida tanto da pessoa física, do médico, como da pessoa jurídica, né? O corpo jurídico. Porque para ele ser um bom médico, ele precisa ter tempo disso. Entendeu? Ele precisa investir na carreira dele, ele precisa ter conhecimento, ele precisa fazer bons cursos, ele precisa estar atualizado, ele precisa ter essa conexão, ter tempo de sentar e conversar e olhar a alma do paciente. Gente, quem mais precisa olhar a alma do paciente é o médico. Ele precisa entender qual que é a dor daquele paciente. Mas se ele está corrido, se ele está com tanta coisa, com tanta tarefa para fazer, né? Uma demanda muito grande. E ainda tem uma questão muito séria, que ele está com a vida daquela pessoa na mão dele. Então, assim, olha como um profissional que auxilia o médico, né, dessa maneira, permite com que ele faça o que ele sabe fazer de melhor, que é salvar vidas. E salvar vidas, entenda, não é só quando a pessoa está doente fisicamente, mas emocionalmente também. Ele está salvando ali uma vida. Ele é salvador de vida de qualquer jeito, né? Então, a gente quer... O meu trabalho é deixar ele exercer aquilo que ele faz de melhor. Bacana isso, Janaína. E outra questão importante, relevante, que eu observei ao ser acolhida na clínica que você está, que é o Tomax, foi os eventos, né? Que você promove, os eventos, o cuidado. Meu esposo francês, quando você serve lá, né? O chá, aquela louça maravilhosa, tudo com aquela delicadeza. E traz os temas, os médicos ali debatendo, conhece pessoas. Aí a gente tem oportunidade, eu pelo menos tive, de conhecer pessoas que já passaram por cirurgias, de ver a alegria delas. Então a gente circulou. Conheci você, foi num desses eventos que eu conheci você, né?
E, então, isso também é muito bacana. Conheci outros médicos falando que ali eles tiveram voz. Outras especialidades. Outras especialidades, exato. Inclusive, também maneiras de como, assim, eu me organizar financeiramente, né? Para a cirurgia também foi uma preocupação. Então, tudo isso é olhar o ser humano como um todo, né? Quando a gente faz os eventos, a gente está preocupado em trazer para o paciente, como eu falei nessa jornada, mas a preparação mesmo, porque tem gente que fez uma cirurgia, mas ele tem o sonho de fazer uma outra cirurgia, né? Tem o sonho que é da pessoa que nunca fez, mas ela tem o interesse em fazer, mas mais do que isso, é para a gente relacionar com o paciente. O paciente na nossa clínica, ele não é só um cliente que ele entra, compra um produto, usufrui dos nossos serviços e vai embora. E volta para comprar de novo. Não é, a gente não olha para o nosso paciente com uma cifra ou como um cliente que compra e vai embora. A gente olha para o nosso paciente com um olhar mesmo de cuidado, de atenção, de carinho, de se relacionar, de ver a história dele se desenrolando, né? Porque é nesses eventos que a gente vai vendo como a pessoa está vivendo a vida dela. E é assim que a gente conta as nossas histórias. Eu não sei se você está sabendo, mas duas meninas lá da sua clínica me viram todo dia treinando e elogiaram, fizeram vídeo dizendo que estava inspirada no meu treino e tal. Olha como é legal a gente conhecer o nosso paciente, a gente se relaciona com ele. A gente está em outro lugar, numa academia, sei lá. A gente olha e fala, meu Deus, é o nosso paciente, que lindo! Ele fez muito legal. E me marcou. Eu fiz grandes amizades, assim, e vem gente do mundo inteiro. Tenho gente que, pra onde que eu vou, eles vão juntos, né? E o Brasil é referência, né, em cirurgia plástica. É o primeiro lugar no mundo em cirurgia plástica. É um orgulho para nós brasileiros, né? E muitos vêm à Fortaleza, né, para fazer cirurgia plástica. Sim, muita gente mesmo vem, né, de fora para vir. E aí vem também os maridos, né, que vêm do estrangeiro. Aí vem as irmãs, vem as cunhadas, todas fazerem cirurgias aqui, porque o nível da cirurgia do Brasil, ele é superior em quase todos os países que você pensar, o Brasil ele tem um nível, a gente tem tanto cirurgiões quanto técnicas muito mais avançadas, resultados muito mais dinâmicos do que hoje na sua equipe são quantos cirurgiões eu tenho 6 cirurgiões. 6 cirurgiões que normalmente fazem rosto, corpo, o que mais é feito lá? Quais são? A gente tem face, né, como um todo, nariz, que são especialidades. Dentro da face, a gente tem especialistas em face mesmo, né? Rítido, lifting facial, nariz, blefaro, que é essa periocular, né? Que é só da blefaroplastia, superior, inferior. A gente tem profissionais que são de orelha, oto, né? Então a gente faz pescoço e a gente tem os corporais. Eu sempre fui bochechudo. O pessoal pensa que isso aqui é porque eu coloquei um monte de coisa. Não ponho nada, porque eu sempre fui bochechuda. E é bom ser bochechuda. Demais. Foi um problema. Hoje em dia é uma benção. É maravilhoso. Eu adoro ser bochechuda. É uma benção. A questão é que quando chega a idade, ela dá uma caidinha assim, sabe? Então, assim, se dá uma puxadinha na bochechinha assim, para amarrar aqui atrás da orelha, puxa o pescoço também. É muito bom, né? Muito bom. Na verdade, né? O negócio da cirurgia é uma coisa inacreditável, né? Você pensar mágico, que né? É mágico. É um negócio, assim, tão lindo. Se a pessoa soubesse a beleza da cirurgia... É uma escultura, gente. É uma obra de arte no corpo humano. Sério. E aí, voltando ao assunto dos especialistas, eu tenho facial e eu tenho corporal. Aí fazem mama, lipo, abdômen, bumbum. Na clínica, a gente trabalha com uma tecnologia mais moderna do mundo. Eu até brinco com os pacientes que eu falo que se a Beyoncé for fazer uma cirurgia, um artista qualquer desses que forem fazer uma cirurgia, vai fazer a mesma cirurgia que ele tem, porque o recurso que existe hoje no mundo de tecnologia e técnica cirúrgica, a gente utiliza porque os nossos médicos são especialistas. Então, tudo que tem no mundo de mais atual, de mais dinâmico, de mais moderno, a gente traz. Tecnológico, a gente traz. Ceará, meu amor, Fortaleza. É um lugar incrível. É demais. Até a menina veio pra cá, gente. Eu não quis voltar, né? Começa por aí pra você ver um lugar tão bom que eu não quis nem voltar. Janaína,
Que recado você deixa para as pessoas que querem se amar um pouco mais através da cirurgia plástica? É que se você tem esse desejo, se você gostaria de melhorar a sua versão de quem você é, né, procura um profissional, uma clínica que vai te dar esse suporte, que vai entregar aquilo que você precisa. Tenha responsabilidade na sua escolha, porque essa escolha ela pode mudar a sua vida positivamente ou negativamente. Mas se você tem esse desejo, pesquisa, olha, procura, investe tempo em olhar, né, profissionais para que você faça uma escolha consciente, mas pode ter certeza que se esse é um sonho, esse sonho ele pode realmente trazer uma vida muito melhor para você. Então, vale a pena. Uau! Então é isso. Um beijo para vocês. Vamos aqui olhar para essa câmera e dizer que até o próximo. Até o próximo.